A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudaremos a lição de número 3, o Supremo Bom Pastor. A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar as características de um bom pastor. Segundo, expor as necessidades da ovelha. Terceiro, destacar as necessidades de conhecermos o bom pastor. Vamos para a nossa introdução? Nesta lição, nós estudaremos o Salmo 23. O Salmo 23 é um lindo poema escrito por Davi. E nós vamos falar mais sobre isso no decorrer da nossa aula. Então, eu quero pedir a você que está aí na sua casa, a pegar sua Bíblia e abrir no Salmo 23. Você que tem revista, nos acompanhe na sua revista. Vamos comigo? Vamos para o nosso ponto 1, o pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas. Davi era um pastor de ovelha e ele sempre levava as ovelhas para os pastos verdejantes para que as ovelhas se alimentassem bem. Os pais de Davi tinham outras funções. Os irmãos de Davi estavam no exército de Israel se preparando para as batalhas. E então nós vamos trazer para o nosso cotidiano aquilo que nós conhecemos bem, que é a relação do vaqueiro com os animais que eles cuidam. Geralmente, os vaqueiros levam os animais para os pastos bem verdejantes, procurando pastagens boas para os animais. E durante o dia eles fazem esse trabalho, durante a noite eles prendem os animais nos currais. Geralmente, as casas de vaqueiro são bem próximas do curral, para que se acontecer alguma coisa durante a noite, eles ouvirem algum ruído, alguma coisa estranha, eles levantam e vão observar se está tudo bem com os animais. Então, Davi, ele tinha também essa relação com as suas ovelhas, de a proximidade, de observar se está tudo bem. Ponto 1. Descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar, ou em outras traduções, repousar em pastos verdejantes. Quem é esse pastor que Davi está se referindo? É Jesus Cristo, ele é o nosso pastor. Nós somos essas ovelhas ou discípulos de Jesus. Então, Jesus conduz a nossa vida, ele sabe do que nós precisamos e ele nos faz descansar com alegria, com paz, com calma e com refrigério. Davi, ele tinha a plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Vamos para o nosso ponto 1 e 2. Refrigério para a alma atribulada. Está se sentindo angustiado, desesperado, desvanecido? Jesus, ele é o nosso pastor. E ele traz refrigério para a nossa alma, ele traz alegria, ele traz calma, ele traz esperança nos momentos em que estamos sentindo sem esperança. Ele renova as nossas forças. Na alma estão as emoções e pensamentos. E às vezes nossa alma está muito angustiada, muito atribulada. E quando nós pedimos a direção do Senhor para Ele conduzir a nossa vida, Ele traz essa calmaria para os nossos corações. Vamos para o nosso ponto 1 e 3, presença nas horas mais difíceis. Davi, ele foi um homem que enfrentou muitos desafios na sua vida. Quem conhece a história de Davi, no livro de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, conta a história de Davi. Quem não conhece tem a oportunidade de conhecer e saber mais sobre Davi. Saul era o rei de Israel e perseguiu muito a Davi. Davi teve muitas oportunidades de matar Saul, mas ele preferiu fugir de Saul e ter a presença de Deus.
Muitas pessoas, elas sofrem perseguições, desafios, humilhação e às vezes bate a mão no peito porque eu sou homem, porque eu sou isso, aquilo, outro, eu não aceito desaforo, eu não aceito que alguém fale assim comigo. E nós procuramos, às vezes, vamos atrás de alguém que nos perturbou. E Davi, ele preferiu manter a presença de Deus com ele e fugir de quem o perseguia. Então, que nós possamos aprender, fugir de pessoas que nos afrontam, que nos humilham e manter a presença de Deus conosco. Ponto 1 e 2, necessidade de proteção. Davi, ele tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois ele exerceu a função pastoral. E Davi, ele conhecia as necessidades da ovelha, quando as ovelhas estavam precisando beber água, quando as ovelhas estavam precisando comer. Então, ele levava, ele sempre conduzia as ovelhas. O pastor de ovelha, ele tinha em suas mãos o cajado e a vara. E é por isso que no versículo do Salmo 23, Davi vai falar: a tua vara e o teu cajado me consolam, porque ele conhecia como era que os pastores conduziam as ovelhas, sempre com o cajado e a vara na mão. O cajado, ele servia para trazer as ovelhas para bem próximo, para consolar, para ensinar, para exortar, com cautela, com alegria e com prazer. A vara, na mão do pastor, não é para ferir a ovelha, é para ferir os animais selvagens que se aproximam da ovelha. Então, que nós possamos aprender com Davi a não ferir as ovelhas do Senhor Jesus. Dizem alguns estudiosos que a vara, ela tinha uma ponta de ferro que era para ferir os animais. Então, é por isso que Davi fala que a vara e o cajado consola, porque ele sabe que Jesus, o nosso bom pastor, ele está nos conduzindo e ele tem a vara em suas mãos e ele tem o cajado. A vara para nos proteger daquilo que nos cercam de ruim e o cajado é para nos trazer para bem próximo dele. Ainda no ponto 1 e 2, o comentarista vai falar sobre pessoas que se sentem autossuficientes, que Davi se tornou um homem muito rico, bilionário, e mesmo assim ele reconhecia a necessidade que ele tinha de Deus. E ele, em momento nenhum, se afastou da presença de Deus. E por muitas vezes ele buscou a presença de Deus quando ele se sentia lançado fora da presença de Deus. Mesmo sendo um rei, ele orava pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo a direção do Senhor. Muitas vezes ele orou pedindo ao Senhor que não o lançasse fora da sua presença, mesmo sendo um homem rico. E o que nós vemos nos nossos dias atuais são pessoas que, quando elas exercem uma função de poder, de algum emprego, elas se acham autossuficientes e acabam se afastando do bom pastor, que não precisam mais de direção, sabem conduzir as suas vidas sozinhos. Mas nesta manhã eu quero aconselhar essas pessoas a voltarem para Jesus, mesmo que tenham grande riqueza, mesmo que tenham um bom emprego, não afastem do Senhor, mas estejam na presença do Senhor. Reconheça que somos necessitados de Deus, somos carentes do cuidado do bom pastor. Ponto 2 e 2 vai falar sobre necessidade de direção. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Se nós soubéssemos o caminho que nos leva ao Pai, não teria necessidade de Jesus Cristo ter vindo e ter morrido em uma cruz. Se ele veio, morreu na cruz do Calvário, é porque nós precisávamos da direção do pastor. E ele é quem nos conduz. Ele sabe o caminho certo. Quem já foi em uma roça sabe que
sempre tem um caminho que chega até a roça e tem muitas veredas. E essas veredas podem sim chegar ao determinado lugar que você quer, mas você vai sofrer, vai encontrar grandes desafios. Eu já morei na roça e eu ia deixar comida algumas vezes para meus irmãos. E muitas vezes eu já me perdi, porque a gente ia por outras veredas achando que por elas seriam mais perto e a gente acabava se perdendo. Depois voltava para o caminho e chegava atrasado. Então, que nós não possamos perder tempo na nossa vida achando, não, eu sei me virar sozinho, por aqui é mais fácil, por aqui é mais fácil. E aí nós perdemos a direção. Nós precisamos renunciar às nossas vontades. Precisamos renunciar ao nosso ego e deixar Jesus conduzir a nossa vida, porque Ele, como bom pastor, precisa estar à nossa frente e nós, como ovelhas obedientes, vamos seguir o bom pastor. Amém? Ponto 2 e 3, necessidade de provisão. Porque nós precisamos deixar que o pastor conduza a nossa vida. Além dele saber as nossas necessidades, é ele que sabe o alimento que nós precisamos comer. Então, nós precisamos de alimento sólido. E esse alimento sólido nós encontramos na palavra de Deus. E quando nós deixamos o bom pastor conduzir a nossa vida, ele nos direciona até a palavra de Deus e somos fortificados pela palavra de Deus. Então, nesta manhã, eu quero deixar um conselho para nós não ouvirmos a voz do mercenário, que nos oferece muitos alimentos, dizendo que esse alimento nos aproxima de Deus. E nós vemos nos nossos dias atuais muitas pessoas se perdendo no caminho por ouvir uma voz daqui, ouvir uma voz dali e deixar de ouvir a voz do pastor, que tem um alimento sólido, que às vezes nós não gostamos. Vamos para o nosso ponto 3. Cristo, o Supremo Bom Pastor. Ponto 3 e 1. Dá a vida pelas suas ovelhas. Não ouça a voz do mercenário, que traz um alimento que não o fortifica, mas ouve a voz do pastor, que além de trazer um alimento que nos fortifica, ele pode dar a vida por nós. E nós já temos o exemplo do nosso pastor, que deu a vida na cruz do Calvário por nós, se doou, se entregou. A Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória para morrer na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que ele nos amou de uma tal maneira que entregou a si mesmo a morte e morte de cruz. Então, siga Jesus Cristo, que vai nos levar até o céu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ponto 3 e 2, relacionamento com as ovelhas. A Bíblia diz em João capítulo 10, o versículo 14, que Jesus conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Ovelhas, quando seguem o pastor, conhecem a voz do pastor. Não vai ouvir vozes estranhas, vai ouvir a voz do pastor, vai saber distinguir, diferenciar quando é Jesus que está falando e quando não é Jesus. Nós, principalmente jovens, recebemos muitos conselhos e se nós não tivermos discernimento se é Cristo que está falando conosco ou se é o mercenário, nós podemos nos perder. Mas se nós tivermos um relacionamento com Jesus, nós vamos saber quando é Ele que fala conosco, quando é Ele que está nos chamando e nós obedecemos e caminhamos com Ele. Outras ovelhas para o aprisco, ponto 3 e 3. Tem muitas ovelhas, irmãos, que estão fora do aprisco, que foram feridas, que estão caídas à beira do caminho, que não sente mais vontade de voltar para o aprisco porque foi maltratada no aprisco.
e tem necessidade de voltar para os caminhos do Senhor. E o motivo de nossa oração de hoje é orar pelas ovelhas que estão fora do aprisco. Eu conheço, você que está aí conhece muitas ovelhas fora do aprisco. E nesta manhã eu convido você a orar por essas ovelhas. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos aí e vamos orar por essas ovelhas em nome de Jesus. Pai, neste momento nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Te agradeço pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade que nos cerca todos os dias. Nesse momento eu quero te apresentar jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres que estão afastados dos teus caminhos, que estão fora do aprisco, correndo grande risco. Mas eu creio na tua misericórdia, eu creio no teu perdão para cada uma dessas pessoas que estão se sentindo afastadas, que o Senhor possa trazer, que o Senhor possa curar as feridas, colocar o bálsamo, sarar, restaurar, alegrar novamente a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ter ficado aqui até o finalzinho da nossa aula. Quero convidar você para domingo estar conosco novamente. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua casa. Amém.